Olá, meu caro amigo do Facebook, do Twitter, da rede social. Eu sou seu vosso irmão Fabrício e mais uma vez estou aqui para falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E eu queria ler com você, se eu pudesse resumir a carta do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia. Agora não sei as controvérsias teológicas e bibliológicas quanto à localização. Nós sabemos que é na Ásia Proconsular, Ásia Menor, na Turquia, hoje conhecida como Turquia, né? Nós não sabemos se é na Galácia do Sul ou Gálatas do Norte ou Gálatas do Sul, né? Eu queria ler, e se pudesse resumir a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, serias livre para viver. A carta de Paulo aos Gálatas fala muito sobre a liberdade em Cristo. Nós éramos escravos, presos em nossos delitos e pecados, mas um dia a graça nos trouxe para a liberdade em Cristo. É esse conceito de liberdade, de graça e lei, legalismo e a liberdade em Cristo, que se resume toda a carta de Paulo aos Gálatas. E eu gostaria de ler um versículo para nós meditarmos. Aliás, dois. Gálatas capítulo 5, versos 1 e 13. Digamos que é o resumo de toda a carta. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo contrário, servi-vos uns aos outros em amor. Gálatas 5, versos 1 e 13. No original, essa passagem que eu li, Gálatas 5, 1 e 13, quer dizer assim: Tes eleuteriam, on re Kyrios, emas eutelerousen, istekete kai en palin, sisigos, douleias enexestai, palmazo, oti outos, taxizeus, metatiteste, apo, tou, calesantos, umas, em cariti, Christou, eis, heteram, evangelion, né? Para a liberdade, o evangelho da liberdade, né? Cristo, a carta de Paulo aos Gálatas fala sobre a vida cristã e a santidade de vida cristã. Fala sobre a justificação, né? Que pela lei ninguém será salvo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é pelas obras da lei que o homem vai ser salvo, mas sim pela graça. Como diz lá em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Ou seja, não é por obras meritórias de caridade, de flagelo, de sacrifício, subir escadaria da penha, levar a cruz, ficar com os pés sangrando, caminhando, que nós vamos ser salvos. Nós somos salvos e a cruz de Jesus nos faculta isso, nos outorga, nos traz a liberdade em Cristo. Pela graça sois salvos. E o que é graça? Conceito bíblico e teológico. No horizonte escatológico e teológico de Paulo, bibliológico de Paulo, significa o seguinte: graça é um dom inefável. É um presente dado a alguém sem este alguém ter merecimento. Isto é graça. A Bíblia fala porque nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Pela graça e não pela lei. A lei, segundo Paulo, em Romanos e Gálatas, nos serviu de aio. O que era o aio? Era o pedagogo, que vem da palavra pedagogia. Paidagogos, que era o escravo romano e grego, que levava os filhos dos ricos da família para as escolas, para as instituições de ensino no Império Romano e Império Grego, greco-romano. Então era chamado de aio, ou seja, até Cristo a lei nos serviu de instrutor, que pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. Então, a Gálatas fala muito isso sobre o jugo da lei e a liberdade em graça. Nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça em Cristo Jesus. Gálatas também fala, meus caros, meu amigo da internet, fala da justificação pela fé, mediante a graça, né? Romanos 5:1 diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos, em outras versões fala, temos paz com Deus. Então, um dos primeiros frutos da justificação, né? Isto é, quando se fala em justificação, se fala em sacrifício vicário, substitutivo, ou seja, Jesus nos tirou da cruz e se pregou, se entregou, morreu em nosso lugar. Isso é justificação. É a misericórdia de Deus que aplaca a ira, as exigências de Deus conforme os nossos sacrifícios. Então os nossos sacrifícios não valem de nada para Deus. E sim o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Uma vez por todas, o escritor aos Hebreus diz que uma vez por todas ele morreu na cruz. No Velho Testamento, lá em Israel, na Palestina, com o sumo sacerdote, o Cohen Hagadol, né, oferecia holocausto de um carneiro, de uma ovelha, de um cabrito, de um animal, em holocausto, em sacrifício pelos seus pecados. E depois pelo povo, Jesus cumpriu este sacrifício. Ele morreu de uma vez por todas para nos libertar. Então a carta de Paulo aos Gálatas fala sobre a liberdade de vida cristã. Todavia, meus caros amigos, da internet, irmãos, familiares, viver em graça ou viver em Cristo, sobre a ótica e a égide, ou seja, sobre a direção do Espírito de Jesus, de Deus,
Não é para nós vivermos de qualquer maneira na licenciosidade e na promiscuidade. Pecar traz consequências. Mas Cristo nos libertou da escravidão da lei e da influência do pecado. O apóstolo Paulo, falando em uma das suas cartas, já concluindo, diz: onde abundou o pecado, ou seja, transbordou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que maravilha, meu amigo, é ter essa liberdade, é experimentar esta liberdade, é esta novidade de vida em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Graça e paz. Amém.